Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai dar continuidade ao estudo sobre os quadriláteros e vamos falar hoje sobre os trapézios, tá certo? Sua definição, seus elementos, seus conceitos e também como calcular o perímetro de um trapézio, tá certo? Então prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. O trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos, conhecido como base maior e base menor, e dois não paralelos, que são os lados oblíquos, tá certo? Os lados paralelos está representado aí pelo B maiúsculo e o B minúsculo, chamado de Bzão e Bzinho. E os lados não paralelos estão representados pelos A da esquerda e o A da direita, tá certo? Esses são os lados de um trapézio, que diferencia ele de um paralelogramo. Elementos de um trapézio. Aí temos o desenho, né? Está aí ilustrado os seus elementos, que a gente vai ver cada um agora. Os elementos dos trapézios são dois lados paralelos, como a gente já falou, mostrou lá no desenho, que são quais? O que vai do ponto A até o ponto D, chamado de CD, que é a base menor, e o que vai do ponto E até o ponto F, que é o EF, chamado de base maior, tá certo? São os dois lados paralelos, ou seja, são lados que nunca irão se cruzar. Temos também dois lados não paralelos, porque eles são inclinados, são oblíquos, que é o que vai do ponto C até o ponto E, que é o CE, e o que vai do ponto D até o ponto F, que é o DF, tá certo? São os não paralelos, porque eles são inclinados. Temos ainda os quatro vértices, que são os cantos, que é representado pelas letras aí, C, D, E e F, são os quatro cantos. E ainda temos as duas diagonais, tá certo? Diagonais são as que passam pelo centro da figura, ou seja, o centro do trapézio, que vai do ponto C até o ponto F, que é o CF, e do ponto D até o ponto E, que é o DF, tá certo? E ainda temos a altura, tá certo? Que é essa linha pontilhada aí, que está aí ao lado, tá certo? Temos a classificação de trapézio. Vamos ver como é que se classifica o trapézio de acordo com seus lados, com suas medidas. Existem três possíveis classificações para um trapézio de acordo com o formato que ele possui. Um trapézio pode ser retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Vamos ver cada um. O trapézio retângulo. Aí temos um desenho, vamos ver por que ele é classificado como um trapézio retângulo. Um trapézio é classificado como retão quando ele possui dois ângulos retos, ou seja, ângulos cuja medida é igual a 90 graus. Como eu falei lá, como já foi falado anteriormente, ângulos retos eles são representados por quadrado. Observe aí na parte interna do trapézio do desenho aqui na esquerda, os dois ângulos estão, tanto no ponto D como no ponto A, ele está representado por um quadrado. Isso significa dizer que ele é um ângulo de 90 graus, tanto o ponto D como o ponto A. Ou seja, são ângulos retos. Então, todo trapézio que possui dois ângulos retos, ou seja, ângulos iguais a 90 graus, eles são classificados como ângulos retângulos, tá certo? Vamos ver uma outra classificação. Trapézio isósceles. Os trapézios isósceles possuem os lados oblíquos congruentes, ou seja, a mesma medida. Os lados oblíquos são os lados que estão aí à direita e à esquerda. São congruentes, possuem a mesma medida, ou seja, os lados não paralelos possuem a mesma medida. Estão representados por esses dois riscos aí, ó, azulzinho aí, tanto do da direita como da esquerda. Então, quando um trapézio possui os lados oblíquos congruentes, ou seja, que tem a mesma medida, a sua classificação são trapézio isósceles. E a outra classificação são os trapézios escalenos,
Vamos ver o que ele tem de particular para receber essa classificação. Os trapézios escalenos possuem todos os lados distintos, tá certo? Ou seja, quando todos os lados possuem medidas diferentes, ou seja, não tem medidas iguais, tá certo? Observem aí que todos os 4 lados do trapézio, ou seja, a base menor, a base maior e os lados oblíquos possuem medidas diferentes, tá certo? Os lados oblíquos não são iguais e nem possuem 2 ângulos de 90 graus. Portanto, ele é classificado como trapézio escaleno. Essas são as classificações dos tipos de trapézios. Agora a gente vai ver um pequeno cálculo. Como calcular o perímetro de um trapézio? Como faremos isso? O perímetro de um trapézio qualquer é calculado pela soma de todos os lados. O perímetro é calculado pela medida da soma de todos os seus lados. Vamos apenas medir a medida dos lados. Aliás, vamos apenas somar as medidas dos lados. Vamos ver aqui um desenho aí. Observe aí que tem a base maior e a base menor e os 2 lados oblíquos representados pela letra A. Para calcular o perímetro, a gente vai apenas somar. Base maior mais base menor mais A1 mais A2. Pronto. Fez uma adição, se calcula o perímetro. Não tem erro. Vamos ver na prática um exemplo. Qual será a quantidade de arame em metros para cercar um terreno que possui o formato de trapézio escaleno abaixo? Tá certo? Vamos ver. Então temos esse terreno aí. Observe que todas as medidas dos lados são diferentes, por isso ele é classificado como um trapézio escaleno. Para nós calcularmos esse perímetro, o que a gente vai fazer? Apenas somar a medida dos lados. Então, a gente vai somar. A ordem aí dos valores dos lados não importa, você pode começar a calcular a partir de qualquer um, tá bom? A gente começou aí a partir do lado esquerdo oblíquo aí. 13, mais 7, mais 9 e mais 18. Essas são as medidas dos lados aí. Aí faz-se uma adição. 13 mais 7 é 20. 20 mais 9 é 29. 29 mais 18 é 47. Então, para cercar esse terreno, pelo menos uma perna de arame, vai ser preciso 47 metros de arame. Então é dessa forma que se calcula o perímetro de um trapézio, apenas somando a medida de seus lados, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, rápida, simples, tá bom? Agora é com vocês, tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo e eu estarei aqui durante todo o período da aula à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.